Muito bem, irmãos, vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 11 a 14 do capítulo 12 de Romanos. A razão pela qual eu peço que vocês se concentrem apenas nesses versículos, assim que vocês abrirem lá, vocês vão perceber, é porque nós estamos em uma série de exposições dos versos 9 a 21, encerrando o capítulo 12 de Romanos. Obviamente que não daria para expor tudo isso aqui num sermão só. Daria? Ah, claro que dá. Só que a gente teria que deixar muita coisa de fora. Eu poderia fazer um resumo de certo, mas como eu adiantei a vocês, eu entendi ao ler e ao estudar esse texto a miúde, mais em detalhes, que muitas das lições que ficariam de fora seriam particularmente importantes para nós aqui. Então, a razão pela qual eu estou me demorando aqui é uma razão pastoral, ou seja, não é porque o texto me demanda isso, mas é porque a igreja demanda isso, e eu espero que vocês sejam abençoados por esta decisão. Hoje, desta porção de texto, nós vamos dos versos 11 a 14, e a partir de então nós iremos até o final, que aí já dá para fazer numa tacada só. Versos 11 a 14 de Romanos 12 diz assim: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu incluiria o verso 15 nessa tacada, porque todos esses são como provérbios, são textos diretos, curtos, como em pílulas, ou como uma metralhadora, e cada um deles é uma bala. Mas eu entendo que o espírito do verso 15, ele combina melhor com o que vem dos versos 16 em diante, do que com o que a gente vai falar. Poderia, é uma escolha, eu escolhi obedecer o fluxo do texto. Se você reparar, você tem poucos pontos aqui, A coisa vai meio no ponto e vírgula, não sei se vocês notaram isso, no verso 11 até o verso 14, o verso 14 é o primeiro que apresenta um ponto. E eu vou tentar expor aí, meio que seguindo essa lógica e essa estrutura que eu vi aqui nesse texto. E falando nisso, eu tenho que começar dizendo que eu vou dever a vocês uma estrutura mais didática. Não dá. Eu estruturei isso de tantas formas, mas de tantas formas. Eu tentei reunir isso tematicamente, numericamente, criei uma fórmula para isso, Eu tinha feito lá, dividi em 7 pontos, fiz 2, 3 e 2, depois 5. No final das contas, eu desisti de uma estrutura melhor. Não tem como, eu preciso falar de cada um desses pontos. Então, eu decidi que eu vou fazer na ordem que está no texto, sem me preocupar muito com a estrutura, exceto pelo fato de que no verso 12, Paulo deixa clara uma tríade, não só, eu sei que eu vejo tríades, irmãos, em todo lugar, mas no verso 12, Paulo constrói o texto de maneira diferente, porque são apenas uma sequência de 3 duplas de palavras. Paulo fala duas palavras com a mesma construção, com verbo nominal, se a gente pode dizer assim. Então, exceto por isso, que eu achei que estava até no centro desse texto, eu acho que o resto vai ficar meio que na sequência do que você está lendo mesmo. Por quê? Porque Paulo está apresentando para nós princípios
que lembram os provérbios. Me parece que essa, inclusive, é a estrutura que Paulo está usando, a estrutura dos provérbios, do livro de provérbios, aqueles provérbios mais curtos e diretos, evidentes, claros, que não precisam de maiores explicações, porque eles estão ali muito, muito diretos, não é? Mas tentando entender o que Paulo está dizendo nesses poucos versículos que eu selecionei, me parece que o apóstolo Paulo está respondendo a uma pergunta: o que você deve fazer se quiser ser uma bênção? Às vezes a gente tem essa dúvida, né? Eu me lembro que quando eu era mais jovem, aliás, eu estava pensando aqui, né, como é que eu ia começar o sermão. Vou até pulei algumas das histórias, porque depois da história do Denis, perdeu toda a graça, a ilustração que eu tinha. Eu falei, Deus, eu queria essa história, né? Essa era a história que eu estava procurando para começar o sermão. É uma pena que ela não é minha, mas como ela foi dita aqui, vocês fiquem com a história do Denis, que ela introduz bem o sermão, né? É daquilo que se trata. Mas eu me lembro que na minha juventude, por conta da época ser uma época muito ruim musicalmente falando, a gente cantava todo tipo de maluquice, né? Desde pisar uma tropa até querer ter um coração igual ao de Jesus, né? Mas eu me lembro de uma música que ela não respondia nada. A letra dizia: eu quero ser uma bênção para você. Aí eu falava assim, legal, bom, eu quero ser uma bênção, eu só não sei como. Eu quero muito abençoar a sua vida, eu só não sei como. E às vezes a gente realmente não sabe como. Eu me lembro de uma situação em que eu queria muito ajudar uma pessoa, um pastor dela, e eu não sabia o que dizer, fazer. Então eu apenas disse assim: se te ocorrer alguma coisa que pode te abençoar, me diz, porque eu gostaria de te abençoar e eu não sei como. O que você deve fazer se você quiser ser uma bênção? Esse texto vai dar dicas bem práticas. Quer ser uma bênção na vida uns dos outros? Você tem que seguir o que está escrito aqui. Lembrando também que não se trata de uma lista para cobrar do outro como ele deve ser uma bênção na sua vida. Esse texto é uma ordem para quem lê. Então a resposta que Paulo está dando é: você quer ser uma bênção? Eu vou te dizer como. Você quer ser abençoado? Abençoe primeiro. Então nossa maior preocupação tem que ser em sermos bênçãos nas vidas uns dos outros, do que esperar que os outros nos abençoem. E é inclusive sobre isso que Paulo começa a nos falar no verso de número 11. Vamos então na ordem. A primeira coisa que você deve, de uma série de coisas que você deve fazer, se você quiser ser uma bênção, é ser zeloso e não remisso. Eu entendo que o verso 11, ele é um combo só. E eu entendo isso porque o oposto de não ser remisso é ser fervoroso. Claro que para isso a gente precisa entender melhor o que esse texto quer dizer. Então Paulo está dizendo: no zelo seja remisso, não seja remisso, no zelo seja fervoroso. Só que a gente precisa entender, porque olhando aqui no português, às vezes esse texto não nos diz muito. Então, quem sabe, trazendo assim em cores mais vivas, você percebe o que Paulo está dizendo. Primeiro, você precisa entender o que é a palavra zelo. A palavra zelo no grego, ela tem mais nuances do que no português. A nossa palavra para ciúme, por exemplo, é a palavra zelo no grego. Mas zelo aqui parece ser aquela manifestação externa de zelo, uma manifestação externa de cuidado. Paulo não está dizendo que você deva ser zeloso em tudo. Não é que você não deva. Paulo não está dizendo aqui, neste texto, de aspectos gerais.
Do tipo que quando você pega o caderno do seu filho e você tem uma orelha na ponta da folha e você diz assim, não está sendo zeloso com uma... Não é disso que Paulo está falando. Paulo também não está falando dos ditados populares, do tipo, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Vocês não precisam do apóstolo Paulo e da Bíblia para isso, vocês só precisam de Instagram. Tá? Você não precisa disso. Paulo não está se referindo a qualquer coisa. Paulo está se referindo ao trabalho de caráter religioso. No zelo não sejais remissos. Não sejais remissos aqui pode ser também traduzido como não ser preguiçoso no zelo. Não seja remisso. Ou seja, no zelo não seja preguiçoso. O que Paulo está dizendo aqui? Você quer ser uma bênção? Então, a primeira dica me parece ser a crítica que Paulo faz àquela falta de empenho que a gente encontra às vezes na igreja. As pessoas fazem um trabalho excepcional profissionalmente falando. Nos seus afazeres e ocupações seculares, a competência é impecável. Você quer entregar um trabalho profissional. Mas na igreja é aquele cartaz de papelão. Na igreja você faz de qualquer jeito. Na igreja a gente faz simplesinho porque Deus aceita quando é feito de coração. E a mim me parece que Paulo está dizendo que fazer de qualquer jeito, de modo amador, para o Senhor é algo errado. Porque o oposto de não ser remisso, de não ser preguiçoso no zelo, é ser fervoroso de espírito. É fazer com excelência as coisas de Deus. Fervoroso de espírito aqui tem sido uma expressão muito roubada pelos irmãos pentecostais, porque nos acusam de sermos frios. Afinal de contas, a gente até brinca com isso. Eu acho que para piada e para resenha vale. Na vida real, eu acho que temos um problema se você assumir que nós somos sorveterianos. A gente é muito frio, a gente não é fervoroso, não é? Já contei para vocês do irmãozinho presbiteriano que quis demonstrar todo o seu fervor espiritual. Na hora que pediram para ele levantar as mãos, ele não pensou duas vezes, sentiu no espírito, aqueceu-se e levantou só a patinha. Não, mas a Bíblia nem está exigindo isso da gente. Quer ser, seja, problema seu. A Bíblia não está tratando disso. Quando a Bíblia fala para que você seja fervoroso de espírito, Paulo está fazendo o que nos parece ser uma cláusula espelho. Não ser uma coisa é ser outra. Uma outra palavra que ajuda você a entender o que o verso 11 está nos dizendo é usar uma palavra mais ofensiva, mas que também é mais clara no português. Se você é zeloso, então você não é desleixado. E quando a gente faz a coisa desleixadamente na igreja, significa que nós não somos zelosos. Desleixado é alguém sem zelo. Alguém zeloso é alguém que tem espírito dedicado, que seria inclusive uma melhor tradução para esse texto. Aliás, eu vou retraduzir muita coisa aqui, porque são muitas palavrinhas que talvez na maneira como ela foi construída aqui não traga com clareza o que Paulo quer que você seja ou faça. Aqui, Paulo está dizendo que você deve ter um espírito dedicado. Ele não está falando do Espírito Santo aqui, no fervor do Espírito. Nem que você deve ter um espírito para as coisas divinas mais pentecostalizado. Não é disso que Paulo está falando. Esse é o mesmo apóstolo Paulo que escreveu primeiro aos Coríntios. Não esquece disso. O que esse texto está nos dizendo é que quando você quer abençoar alguém, você precisa se dedicar.
Você precisa se empenhar. Você não pode ter preguiça. Você precisa ter dedicação. É disso que se trata. Olha, eu comecei dizendo para as crianças esse ponto que me parece ser o ímpeto desse eixo. Abençoar os outros dá trabalho. E a gente não gosta disso. A gente não gosta disso. A gente gosta de dar carona. Você sabe o que é carona? Carona, eu me lembro disso, que eu uma vez pedi uma carona e eu fiquei esperando, a carona não veio. Quando eu cheguei no lugar, a pessoa estava lá. Eu falei, ué, você me esqueceu? Ela falou, não, você que se atrasou. Eu falei, mas não adianta, né? Mas foram só... Pois é. Sabe o que ele me disse? O segredo do carona é a pontualidade. Aprendi aquela lição. Nunca mais vou pedir carona. Não, brincadeira. Aprendi 2 lições. Nunca mais vou pedir carona e nunca mais vou me atrasar. Mas no dia que eu precisar, eu tenho que estar lá na hora, porque o segredo da carona é a pontualidade. Estávamos em São Paulo. A dúvida que o nosso diácono testemunha é como é que a gente faz para fazer isso aqui em São Paulo? Aí a resposta é não sendo remisso, não sendo preguiçoso, sendo dedicado, porque dá trabalho. Se você pega e oferece a carona e diz assim, eu vou te deixar na sua casa, não precisa, me deixa ali, é mais fácil, é mais cômodo, porque na cabeça do paulistano, carona é aquilo que está no meu caminho. Eu te dou desse trecho aqui, mas eu não te levo onde você precisa estar. Isso é difícil, porque isso dá trabalho, isso dá gasto, isso toma tempo, isso dá mais volta. E eu falo de carona porque eu me lembro que numa das igrejas que eu pastoreei, eu estimulei muito a carona porque alguns senhores já não estavam mais conseguindo vir à igreja. E a grande dificuldade era encontrar alguém que passasse pela casa deles, porque não era caminho. E eu me lembro de um que disse assim, se o senhor conseguir andar até aqui, como eu passo por aqui, eu pego. Aí eu falei, não precisa não, deixa que eu faço. E eu passei a fazer. Aí você vê, eu com esposa, crianças, carro cheio, amontoar todas as crianças num canto para poder abençoar. É difícil, dá trabalho. Mas o pastor é pago para isso, certo? O pastor é para isso mesmo que serve. Abençoar, dá trabalho, dá gasto, é difícil. E a Bíblia diz, você quer abençoar alguém, você quer ser uma bênção na vida de alguém, não seja preguiçoso. Não seja remisso, não faça o mínimo. Mão remissa é uma mão pequena, uma mão curta. A palavra para preguiça é a palavra de mãos curtas. É o tiranossauro de Jesus. Tem a boca grande para comer a bênção e o braço pequeno para servir. Por outro lado, a pessoa que é dedicada de espírito é aquela que diz que vai abençoar e vai abençoar até o fim e vai abençoar bem abençoado. E a razão, diz o verso 11, é que fazendo desta forma, você está servindo ao Senhor. Aliás, deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Porque assim como é possível traduzir isso, essa expressão como espírito dedicado, você também pode traduzir como espírito pronto. Está disposto ao serviço o tempo todo. A ideia é que esse alguém aguarda uma oportunidade para servir. E o ponto do apóstolo Paulo é que quando você serve alguém, você na verdade está servindo a Cristo. Essa talvez seja a coisa que a gente mais perde de vista quando está abençoando outra pessoa. Porque a gente julga a pessoa. E Jesus diz que quando um desses pequeninos é atendido, ele está sendo atendido. A ideia é mostrar que não é que ele precisa da nossa ajuda, ou que Jesus está consubstanciado na pessoa. Não é nada disso. Mas a ideia é, você está fazendo isso para mim. Jesus disse que um dia nós estaremos de frente a ele de verdade, carne e osso,
E ele vai dizer: eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava preso e fostes me visitar. E dirão: mas Senhor, quando que fizemos isso? Não te encontramos em tempo algum. E ele nos dirá: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Agora imagine se você tivesse que dar uma carona a Jesus. Você pediria a ele para ir até metade do caminho e deixaria ele na outra metade e diria para ele: Deus ajuda quem se esforça? Você diria para ele: faça a tua parte que eu farei a minha? O que você diria a Jesus se ele dissesse assim: preciso de carona para aquele dia, você me ajuda? Olha, ia doer muito. A gente dá graças a Deus que Jesus não mora em Itapecerica, dá certo, tô brincando. Mas você percebe? É o convite. Quando chega alguém assim de Itapecerica, de Cotia, esses lugares assim, e fala assim: a gente está se juntando a vocês, sabe o que Deus está dizendo? Se prepare. Se prepare. E não é só a gente só, não. Vocês também. A pessoa tem que sair lá. Acho que Itapecerica é pior que Cotia, né? Você chega em Cotia e pega um ônibus para Itapecerica, né? Mais ou menos por aí. Pois é, irmãos, a gente pensa, como é que faz para ser crente e abençoar numa cidade grande como São Paulo? E a resposta é igual no interior, a diferença é que aqui dá mais trabalho. E às vezes a gente acha que porque está no interior ou porque está numa cidade mais tranquila, que a gente é super crente, porque não dá trabalho, porque não pega trânsito, porque é mais fácil, porque mesmo uma volta para passar ali na casa da pessoa que mora mais longe, te custa uns 5, às vezes 10 minutos, mas se você fizer isso em São Paulo, isso vai te custar de meia hora a 40 minutos, e vai te custar bem mais, às vezes até um pedágio. A diferença é que a gente é preguiçoso, a gente é remisso, a gente é pouco dedicado e pouco pronto. Paulo lembra que você não está fazendo isso só para a pessoa, mas acima e principalmente servindo ao Senhor. É o finalzinho do verso 11. Então, quando você quiser ser uma bênção, não se esqueça de que o objetivo final não é ser visto, ou admirado ou reconhecido. É para Deus que você faz e é dele que deve vir o louvor. E às vezes você fica esperando que o irmão reconheça todo o esforço que você fez por ele. E um dia você vai ser reconhecido. Jesus diz isso. Ele reconhecerá. Ele vai dizer para você: lembra quando você fez isso? Eu estava lá, eu vi. Foi como se você tivesse feito para mim. Mas até isso acontecer, isso vai acontecer só de duas formas: ou você morrendo ou Cristo retornando. Até lá você pode não ouvir nada. Então, o que faz você desistir no meio do caminho é esperar que a pessoa perceba. Por isso que Paulo diz assim: seja zeloso e tenha um espírito pronto, ansioso por servir a Jesus. Porque aí você não fica frustrado. Não fiz para você mesmo, não fiz para você ver, não fiz para ouvir louvor, não fiz para ser reconhecido, fiz para amontoar brasas vivas sobre a minha cabeça. E até que eu encontre com Cristo, eu não espero nenhum tipo de reconhecimento. Mas e se Jesus não me reconhecer, pastor? Não sei se eu vou fazer. Vai que Jesus esquece, né? Vai que ele não lembra, vai que passa batido. Vai que no dia do julgamento é muita gente, né? Para Jesus lembrar de todo mundo, não é? Melhor não fazer, que aí eu não crio expectativas. Mas você se esquece de que não só nesse texto, mas quando Jesus nos ensina a orar, ele diz que o Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus não vai deixar passar batido nada que você faça para abençoar um dos seus pequeninos. Essa é a primeira coisa que eu vejo aqui, verso 11. Depois que Paulo te preparou para isso, vem a tríade do verso 12. Eu fiquei na dúvida se eu ia ou não mencionar isso, mas como a nossa igreja tem poucos jovens
de longa data presbiterianos, não tem como não olhar para o verso 12 e falar assim, lembra muito um moto, né? Não lembra? Alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Lembra um moto, né? Não lembra? Coisa boa. Eu acho que esse devia ser o moto. Mas não que o moto seja ruim, mas esse aqui é melhor. Vamos começar com essa tríade aí. 2 palavrinhas só para cada um dos elementos. E os elementos são esperança, tribulação e oração. Esperança, tribulação e oração. Não, eles não têm necessariamente ligação um com o outro. Mas é que para cada item, Paulo vai dar uma qualidade /verbo que ajuda você a colocar isso em prática. Então, vamos lá. O que a esperança deveria gerar em nós? Peraí, mas a esperança já não é gerada em nós? Ter esperança já não é o fim de ter esperança? Sim, mas Paulo quer que você se alegre na esperança. Na verdade, esse texto seria melhor traduzido se você seguisse o gerúndio do verso 11. O servindo ao Senhor continua com se alegrando na esperança. Paciente não tem como, então sendo paciente na tribulação e perseverando na oração. É isso que Paulo quer. Cada um deles diz alguma coisa importante para o nosso tempo. A primeira coisa é, nossa esperança é de glória. Cadê a alegria? Cadê a alegria? Ah, porque o presbiteriano ele é mais... Não, nós somos alegres. Nós não somos bobo, diferente. Existe o bobo alegre. Nós não somos. A alegria deveria ser uma marca do cristão. Não interessa de que denominação ele seja. Por quê? Porque nós não somos como aqueles que não têm esperança. E não é de hoje. Desde o século XVII, nós já temos puritanos escrevendo sobre a joia perdida do contentamento. De como nós vivemos e compramos o cinismo do nosso tempo para viver uma vida desesperada. Irmãos, nada neste mundo quer que vocês tenham esperança. Ao contrário, eles querem fomentar em você o desespero. Ou será que já não deu uma palpitada no coração quando alguém falou assim, já existem algumas cidades que estão trazendo de volta a máscara. Aí você já, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Eles querem brincar com os seus sentimentos. Eles querem ver aonde está a sua esperança. Quando a gente dá uma, não, de novo, não, e a pessoa entra numa crise imaginando que nós vamos ter de novo mais 2 anos, e se forem 4, e se forem 10, e se não forem, você está pronto? Tanto faz, a esperança é que nos traz alegria. Por quê? Próximo passo, porque nós deveríamos ser pacientes na tribulação. Olha, eu entendo, de verdade, para alguém que já teve que passar por cirurgia para se ver livre de dor, eu entendo. Só não vou dizer qual cirurgia, depois vocês podem me perguntar em particular, porque ela é um pouco desconcertante. Eu não tenho vergonha de dizer qual e onde foi, mas não publicamente. Não é? Publicamente a gente mostra o coração e não os intestinos, como diz o reverendo Vadislau. E como tem a ver com os intestinos, a gente vai ficar mais discreto nesse ponto. Mas olha só que coisa interessante. Quando dói e quando incomoda, que a gente vai chamar aqui de tribulação, o que mais a gente quer é alívio, e alívio rápido. Se tem uma coisa que um paciente quer quando ele está sofrendo é alivia minha dor, alivia minha dor. E para ontem. Se tem uma coisa que a gente não é quando está passando por tribulação, é paciência. A palavra aqui, paciência, ela tem mais a ver com a capacidade de suportar o sofrimento.
Em inglês eles chamam isso de endurance, que é a capacidade de permanecer sob uma situação de estresse por muito tempo. Claro que paciência acaba sendo isso, mas é que para nós paciência tem mais a ver com ficar na fila, né? Com aguardar a sua vez. E Paulo está dizendo para você aguentar firme. É difícil porque se tem uma coisa que as pessoas querem quando me procuram, é a mesma coisa que querem quando procuram um médico. Alívio de dor. Pastor, resolve o meu problema. E resolve logo. Quanto tempo isso vai durar esse aconselhamento? Uma semana? Quando você fala assim, não, vai durar alguns meses. Quanto? 2? Mas sempre vai no mínimo, né? Por quê? Porque a gente quer que a coisa seja rápida. E a recomendação da Bíblia não é só para que você aguarde o momento em que a dor vai acabar, mas que você faça isso com endurance, que você faça isso com força, com paciência, aguentando firme. Continue. É como diria a grande teóloga Dory, né? Continue a nadar. A ideia é não desista tão facilmente. Não tenha o pavio curto, não tenha o fôlego curto. Não acha que a coisa vai acabar logo. Alguns sofrimentos acabam durando toda uma vida. Todo o tempo da existência. Como quem nasce com algum tipo de deficiência, cujo corpo debilitado lhe trará tribulação ao longo de toda a sua vida aqui. E suportar a dor é insuportável. Não que tenham pessoas aqui que sofram de dores crônicas. Não sei. Mas a parte tão difícil é de ter paciência na tribulação. Reparem que Paulo não dá maiores explicações. Paulo só está dizendo para você fazer. Então a ideia é, o que você tem que fazer? É isso aqui. É só isso mesmo. Só aguenta firme. Só se alegre na esperança. Mas tem como fazer isso? Tem. É uma ordem, né? É a maneira como a gente faz para viver esse amor, viver a vida cristã da fé. E por fim, perseverantes na oração. Não tem como a gente também fugir ao fato de que nessa tríade de esperança, tribulação e oração, existem as maneiras como a gente deve viver essas coisas. Oração é perseverando. E eu me lembro de uma cena no seminário, quando alguém resolveu perguntar ao reverendo Ernstein, que estava falando sobre perseverança dos santos, como é que fazia para perseverar. E a resposta foi brilhante, porque ele parou, pensou, olhou bem, caçou naquela mente monstruosamente bem informada e disse, sei a resposta. Eu peguei o lápis e fui anotar. Como é que faz para perseverar? Aí ele, perseverando. É isso. Tem muito segredo não. Como é que faz para perseverar em oração? Perseverando em oração, é basicamente isso. E o que eu tenho que fazer? Orar mais? É basicamente isso. Continue a orar. Dore de Jesus. Não, mas é só isso que eu tenho que fazer? É só isso. Mas como é que isso me transformaria numa bênção? Pensa bem. A alegria na esperança é inspiradora. Uma reunião de oração. Minha sogra, que não passava por momentos muito confortáveis na vida, manifestou tranquilidade, alegria. Reunião de oração, era um programa novo na igreja à época, e alguém disse em testemunho, a sua alegria me inspira, porque eu não entendo como é que você consiga achar alegria em meio a toda essa provação. E a resposta dela foi, porque minha alegria não está nas minhas provações. Alegria na esperança. Como é que eu faço para ser uma bênção se eu me alegrar na esperança? Porque a alegria é inspiradora. Porque a alegria indica o caminho, vem por aqui. Não busca nas circunstâncias, busca na esperança a sua alegria. Como é que faz para paciência na tribulação ser uma bênção? Eu vou terminar tudo com inspiração. Porque é inspirador. Já viu um atleta se esforçar
até o limite e ainda passar 2 metros dele, porque ele perseverou, como isso te inspira? Como você fala, pera lá, se ele faz isso, então eu posso olhar para a minha situação e lutar mais um pouco, lutar mais um dia, ir adiante. Quando você desiste fácil, sabe o que você está dizendo para o seu irmão? Essa aprovação foi longe demais. Passou dos limites. E isso vai contra o que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, que não existe aprovação que não seja humana. E que Deus não vai passar dos seus limites, antes te dará escape na hora certa. Então, lute mais um dia. Porque isso inspira o seu irmão a lutar mais um pouco. Quando em tribulação, você vê um apóstolo Paulo com o seu irmão Silas na cadeia cantando, isso te inspira. Quando sob pressão e tribulação, você vê José mantendo a sua dignidade, isso te inspira. Quando você vê Cristo na cruz, com seu corpo destruído, e ele ainda diz assim, e esse a gente vai voltar nessa, eles não sabem o que fazem. Isso te inspira, isso te orienta, isso te guia para onde você tem que ir, que é ser uma bênção. E por último, a oração. Mas calma lá. Não é desse jeito que você vai inspirar os outros a orar. Não é publicando na sua rede social uma foto sua sozinho, porque quem tirou aquela foto nunca a gente sabe, né? É sempre assim, fui orar no monte sozinho, e tem uma foto em terceira pessoa, não uma selfie. Alguém descobriu que você foi orar no meio do mato e tirou uma foto e ainda publicou na sua rede social. Olha só que conveniente, não é? Detesta esse tipo de foto que a pessoa está numa situação sôfrega, né? E ela está ali orando e você tira aqui. Isso é uma foto muito bonita, né? Um filtro muito bom, né? Dá até uma sensação de maior piedade. Você até fica querendo saber o que foi que a pessoa orou. Não. É que quando você é perseverante na oração, você não precisa que as pessoas saibam disso. Mas uma coisa você pode fazer. Você pode orar pelos seus irmãos. Mas aí ele não vai saber que eu estou orando por ele. Ele não precisa. O que ele precisa é que você ore por ele. E não que você diga que você está orando. Eu acho que há uma inversão. E eu já falei que inversão é um negócio tão sério. Que quando a gente inverte, a gente está mexendo com uma coisa muito, muito, muito séria. A gente parou de orar muito pelos outros e passou a dizer que ora muito pelos outros. Parou de orar de fato para dizer que vai orar pelo. Já pensou? Não é assim? Se houve um problema, fala assim, olha, a gente peca tanto que até peca contra o português, né? Vou estar orando. Me chama a atenção 2 cenas. Uma que eu não vi e outra que eu participei. Joel Bick contou que quando teve que se despedir de sua mãe, já doente e às vésperas de falecer, ela só passava 4 horas acordada do dia dela. Por causa da doença e dos remédios, ela passava boa parte do dia dormindo e apenas 4 horas acordada. E dessas 4 horas que ela passava acordada, 2 ela passava orando. Ou seja, a pessoa ia lá para cuidar dela, ela acordava e falava assim, agora você dá licença que eu vou orar. E das 4 horas que a pessoa ia passar com ela, 2, ela botava a pessoa para correr porque ela tinha que orar. A dúvida do Joel Bick é aí se ela morrer nessa hora. E foi exatamente o que aconteceu. Que bom, né? Já pensou? Você fecha o olho em oração, quando você abre, Jesus diz assim, amém. Chegou. Pois é. A outra foi a que eu passei. Eu fui visitar um professor desses meus de aconselhamento lá nos Estados Unidos. Alguém que eu admirava por livros e agora eu estava tendo a oportunidade de comer alface na casa dele. Literalmente, inclusive. E a gente estava se despedindo e aquela coisa, né, de despedida normal, e ele falou assim, você tem alguma coisa sobre a qual você gostaria que a gente orasse? E pastor latino-americano, que não falta é sofrimento. Aí eu falei assim, claro que tem. E soltei lá uns 15 motivos de oração qualquer. Ele falou, tá bom. Pôs a mão no meu ombro, no meio da sala, o pessoal se levantando, se despedindo, se abraçando. Ele, tá bom.
pôs a mão no meu ombro, baixou a cabeça e começou a orar. E a sensação que eu tive foi, mas aqui na frente de todo mundo? Tá bom, já está orando, vamos orar. Porque a gente não persevera mais em oração. Sabe o que eu estava esperando dele? Eu vou orar por você. E não eu vou orar por você. O que Paulo está pedindo aqui não é para você dizer para os outros que você vai orar. É, ore. Persevere em oração. Continua orando. Mas Deus não quer me dar. Continua orando. Peça, insista, busque a presença. Não se trata apenas de dizer que vai, mas de ir. Isso fará de você uma bênção. Quantas vezes a gente passa pelas situações da vida, Deus abençoa e meses, no meu caso é assim, meses, às vezes anos depois, você vai descobrir que alguém estava orando por você. Não é? Alguém já passou por essa experiência? Eu já, inúmeras vezes. De não saber o que fazer, de esquecer de orar, Deus dá uma solução e eu encontrar uma pessoa e dizer assim, eu estava orando por você por causa disso. Eu falar, então está explicado. Então está explicado. Ore para que você seja essa pessoa. Para que você seja a pessoa que diga, eu estava orando por você. Mas esteja orando pela pessoa. Quer ser uma bênção? Não seja preguiçoso no zelo. Seja dedicado de espírito para servir ao Senhor, servindo os seus irmãos. Quer ser uma bênção? Se alegre na esperança. Tenha paciência na tribulação. Persevere em oração, mas também compartilhe as necessidades dos santos. Se importe com o seu irmão ao ponto de participar de suas necessidades. Mas aqui, Paulo não está falando somente dos irmãozinhos da igreja, mas das necessidades dos santos. Naquele momento em que a gente levanta uma oferta alçada para fins mais amplos do que o da igreja local. Quando a gente se importa com um irmão que a gente não conhece, com uma causa que a gente não faz parte, que a gente se envolve com algo que vai além do nosso conhecido. Mas é claro que isso também envolve os locais. Porque compartilhar os momentos de alegria e dividir as riquezas é o que nós queremos e é do que nós gostamos. Compartilhar o churrasco é a melhor coisa que tem. Fala sério. Irmão, vamos lá, Deus me abençoou, tem carne demais em casa, quer comer comigo? Você fala, é para nós, por isso que Jesus me salvou. Não é? Agora, quando fala assim, tem carne de menos em casa, quer compartilhar comigo a falta? Aí você fala, aí não é bom, aí não sei nem se você é salvo. Mas quando a Bíblia chama para você compartilhar as necessidades dos santos, é isso que fará de nós uma igreja. Uma igreja nós seremos quando a necessidade do outro for a minha preocupação. Quando eu entender que parte de quem eu sou e do que eu tenho serve para o suprimento da necessidade do outro. O problema é que às vezes nem sempre nós sabemos do que o outro necessita. Não vou dizer que você está errado de não falar qual é a sua necessidade. Ninguém sai por aí dizendo quais são as suas necessidades, afinal de contas. Não é? Oi, tá tudo bem? Tá, mais ou menos, né? Tem uma conta lá para pagar, mas não conversa assim. Mas quando eu não sei a necessidade do meu irmão, ou quando eu não me importo com a necessidade premente, é porque eu não estou interessado nisso. Eu não estou próximo o suficiente, eu não estou perto o suficiente, eu não percebo com sensibilidade suficiente, porque eu não tenho interesse suficiente. Infelizmente, é essa a realidade. Compartilhar a necessidade dos santos pode ser aquela oferta que a gente dá para uma situação específica missionária.
para uma necessidade emergencial de um irmão da igreja ou de uma causa maior. E às vezes a gente não participa, porque não é do nosso interesse. Paulo está pensando nisso justamente porque a igreja de Roma é caminho para que Paulo chegue à Espanha. Ou você esqueceu que o contexto da carta de Paulo aos Romanos era pedir ajuda? Então, quando ele diz isso, ele também está preparando os irmãos de Roma para o que vem depois. Quando eu pedir, lembrem-se de que é mandato do Senhor compartilhar as necessidades dos santos. Lembrem-se também de que os irmãos filipenses e os irmãos macedônios, pobres de dar dó, não era pobrinho, pobre de dar dó, e se envolveram e pediram para se envolver com as necessidades dos crentes perseguidos em Jerusalém, indo inclusive além de suas posses, porque eles queriam compartilhar da necessidade dos santos. E o que dizer do apóstolo Paulo, que diz para compartilhar dos sofrimentos do evangelista? Sofre comigo. É tão ruim sofrer sozinho. É tão ruim. Paulo não está dizendo para você suprir a necessidade dos outros. Paulo está dizendo para você compartilhar da necessidade. Você vai entender isso quando Paulo diz assim: quando um irmão seu chorar, senta e chora junto. Olha o verso 15 aí, que eu fiquei na dúvida. Traz ou não traz? Então vai ter um pouco hoje, um pouco semana que vem. Alegrem-se com os que se alegram, chora com os que choram. Sente a falta junto. Tem coisas, irmãos, que a gente não vai conseguir suprir. E é muito mais fácil, porque Paulo aqui, eu gostaria que essa palavra, necessidade, trouxesse alguma coisa, mas ela não traz muito. Paulo não especifica qual necessidade. A maioria dos comentaristas acha que é necessidade material. Mas há coisas que você nunca vai suprir a falta, você só vai conseguir chorar junto mesmo. A falta de um pai, de uma mãe, de um irmão. E às vezes até a falta financeira. Você só vai compartilhar a necessidade mesmo. Como é que você é uma bênção? Quando você compartilha da necessidade, quando você chora junto, quando você está lá, ou quando você se move para ajudar. Em todas essas circunstâncias, nós somos uma bênção uns para os outros. Deus não quer que você supra, Deus só quer que você compartilhe. Então, não é compartilhe as suas necessidades com os santos. Lê de novo esse texto. Não é compartilhai suas necessidades com os santos. É compartilhai as necessidades dos santos. É se importe. A palavra-chave aqui é se importe. Tá? Se preocupe. Tenha empatia pelos seus irmãos na fé. Próximo item, porque se isso é uma verdade, o próximo é uma consequência. Praticar a hospitalidade. E aqui a gente tem que corrigir a tradução, porque já seria ruim demais se a ordem fosse praticar a hospitalidade. Mas não é isso que Paulo está dizendo. A palavra praticar aqui, na verdade, no original é perseguir. É exatamente a mesma palavra, o mesmo sentido do verso 14, dos que vos perseguem. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, você deve perseguir a hospitalidade. Não há muito o que dizer, senão que a gente deveria praticar isso. O que é ser hospitaleiro? O que é perseguir a hospitalidade? É não ser hospitaleiro quando ser hospitaleiro é a última alternativa que sobra. Aí não vai ter como, né? Aí eu vou ter que ser hospitaleiro, que aí ficou chato. Isso não é ser hospitaleiro, não. Perseguir a hospitalidade é buscar ocasião para abrir as portas da casa para abençoar os seus irmãos. É não considerar nada propriamente seu, se não achar e concluir que tudo o que Deus lhe deu como meios de abençoar o seu irmão. Ser hospitaleiro é se identificar como mordomo e não como dono. O dono é Deus.
e Ele lhe deu tudo o que você tem para que você administre sozinho, mas desfrute em grupo. A administração é sua, você que lute, mas o desfrute é em grupo. E se hospitaleiro é difícil? Eu me lembro a primeira vez que minha mãe me pediu para dar a cama para um missionário. Sabe aquela sensação de tudo menos isso? Mamãe, você vai me tirar da minha cama? Mamãe, eu me sentia ofendido com aquilo. Da onde vem esse missionário? Vai trazer uma sarna egípcia? Vai deitar na minha cama, vai deixar um vírus sírio? Mamãe! Não teve jeito, fui pro sofá. Não teve jeito, fui pro sofá. Foi bom, foi ótimo, porque eu era egoísta demais para ser hospitaleiro. Foi bom, porque eu comecei a entender e foi muito legal receber aquele casal de missionários em casa. Eu era menino ainda, meninão, eu já quase um jovem, né? Eu estava às vésperas de entrar no seminário, já tinha entrado no seminário, não me lembro, 17, 16, no máximo 18 anos. Egoísta demais para pensar nos outros. Tudo na minha cabeça fervilhava com eles lá. As histórias, mas o que mais me incomodava era aquele povo comendo minha comida, sentando no meu sofá, dormindo na minha cama, sujando meus lençóis. Sabe o que é isso? Não sou hospitaleiro, aprendi a ser. E a coisa boa, qual que é a boa notícia aqui? É só você passar a ser que você vira. Não tem um curso. Você não precisa fazer um curso de hotelaria para ser hospitaleiro. É só você abrir a porta e dizer assim, usa aí, irmão. Sabe, a pior coisa que você pode dizer para alguém que usufrua da sua hospitalidade é se sinta em casa. Que a pessoa se sente. Hoje, eu já sou outra pessoa, pela graça de Deus. E uma das coisas que minha esposa tem me ensinado é a achar bom ser hospitaleiro. Uma das coisas que ela sempre diz quando alguém que se sente em casa, na minha casa, quando vocês vão embora, ela se sentiu em casa. Que bom. Porque era para isso. Era para ela se sentir em casa. E como eu vejo esse gosto gratificante de eu quero uma casa que seja convidativa para qualquer um que eu convidar. Isso é ser hospitaleiro. Você não é o dono, você é o mordomo, você administra sozinho, mas desfruta em grupo. Praticai, persegui a hospitalidade. Ache ocasião para ser hospitaleiro. Abra a porta do seu carro, abra a porta da sua casa, ache ocasião para servir com os seus bens os seus irmãos. Para então, você partir para o último item. Mas antes disso, lembrem-se, porque a gente vai chegar no 14º aqui, versículo, e abençoar os que vos perseguem não é missão fácil. Então, lembrem-se de que tanto quanto no item anterior, ou nos itens anteriores, praticar a hospitalidade é fazer à pessoa necessitada dessa hospitalidade aquilo que você faria ao Senhor Jesus. Lembre-se de que Jesus usufruiu muito da hospitalidade do seu tempo. Numa época onde não haviam hotéis, numa época onde não haviam hospedarias, não na quantidade que existe hoje. Hoje, meus irmãos, é muito fácil você ser hospitaleiro quando você põe alguém em um hotel. É fácil. É fácil. Eu fui ser preletor em uma conferência e eles me ligaram dizendo assim, você vai ficar na casa de fulano. Eu falei, tudo bem?
Aí ele achou que eu não gostei, falou, não, mudei, você vai ficar na casa de fulano, que é uma casa grande, que é uma casa que tem tudo, mais um pouco, pode trazer a família, o cachorro, o gato, para pagar todo mundo. Falei, tá bom, então vou levar, muito obrigado, fiquei feliz. Falei, olha, povo hospitaleiro. Depois eles mudaram. Fulano resolveu que não vai mais te hospedar, não. Ele vai viajar, vai se embora, não dá mais para você trazer a família. Então tá bom, vou ficar na casa de quem? Falei, a gente vai ver aqui. Falei, ih, Deus, fui orando. Cheguei lá, onde que eu vou ficar? Na casa de quem? Um monte de gente na conferência. O senhor vai ficar no hotel. A maioria das pessoas quer justificar dizendo assim, o senhor vai ficar mais à vontade, o senhor não fica mais tranquilo, não vai dar trabalho para ninguém. Gente, eu quero dar trabalho. Eu quero sujar a sua toalha, eu quero dormir no seu lençol, eu quero comer da sua cama, eu quero sentar na sua casa, nessa cadeira quebrada, porque isso força você a ser hospitaleiro. Eu não acho ruim o hotel, eu só acho melhor quando eu estou com gente. Eu me sinto só no hotel, eu tenho que ficar ligando para as meninas. Aí elas não podem atender, que elas estão vivendo a vida delas. Casa de gente é ser hospitaleira, perseguir a hospitalidade. Eu não quero forçar vocês a ser hospitaleiro, mas eu forço. Mas vocês deveriam buscar perseguir a hospitalidade. Dito isso, vamos para o último ponto. Chega, muita coisa hoje. Mas você reparou que todas elas apontam em algum momento o amor ao próximo, né? Vocês perceberam que todas elas apontam maneiras práticas de amar o próximo. Porque essa é a segunda tábua. Amar o próximo como a si mesmo. E o próximo compreenderá o que vos perseguem. Abraçar porco espinho. Porque a palavra abençoar, ela é uma palavra muito sugestiva. Aqui Paulo está fazendo uma alusão a Mateus 5,44. É o Senhor Jesus que ele cita aqui. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Os romanos não estavam sob nenhuma perseguição específica na época da carta. Eles eram, na verdade, o partido da época. Paulo está escrevendo para os romanos que moram em Roma, do Império Romano. Quem perseguia eles? Aqui a palavra tem, claro, várias possibilidades conotativas. Mas eu acho que o problema aqui não é quem vos persegue. O problema aqui é a palavra abençoar. Porque a palavra abençoar, ela é uma junção de outras duas palavras no grego. Você pega uma palavra e outra, junta, vira uma terceira. A palavra falar e a palavra bem. Abençoar é falar bem de. É bem dizer. Você consegue falar bem de quem te faz mal? E olha só. Olha o que o texto diz, abençoai e não amaldiçoeis. Ah, meus irmãos, se o seu inimigo te pede água, dá-lhe de beber, é muito mais fácil. Tu pega a água e joga no seu inimigo, que está com sede. Então, olha a água mineral. Pronto. Você joga nele. Tá casa, você quer comer? Mandar um iFood aí na sua casa, miserável. Mas quando a Bíblia pede para que você não só faça, mas para que você bendiga, aí a Bíblia está pedindo um pouco demais. Porque a Bíblia não está pedindo para você falar bem do seu irmãozinho. Não homenagem do final do ano da firma, não é? Fala bem do seu chefe, ele me pagou direitinho o ano todo. Ou fala bem do seu amigo, o amigo secreto está péssimo por causa disso. Porque quando você... Por isso que eu detesto amigo secreto. Tem duas coisas que eu detesto. A que o Denis citou, acampamento, vocês viram no que dá. Ele explicou a razão por que acampamento é bom, né? Evocam os pecados e as santidades. E a segunda coisa é que alguma hora vai ter um tal de amigo secreto. E eu só me dou mal em amigo secreto.
Mas a pior coisa do amigo secreto é aquele momento constrangedor em que você tem que abençoar, bendizer. Quem é essa pessoa? Essa pessoa não fala comigo. E eu acho que ela não fala com ninguém. Não deve ter amigo essa pessoa. Eu comprei um escorpião, que é a cara dela. Ela é uma pessoa difícil de trato, vocês vão perceber. Ninguém fala isso, já pensou? A parte mais difícil é abençoar quem você não conhece. Agora imagine alguém que te persegue, que te faz mal, que torna a sua vida mais difícil, que é contra você. E a Bíblia te proíbe de fazer as coisas na força do ódio. É difícil. Eu sei que parece engraçado, eu estou tentando dar um tom de leveza para vocês entenderem sobre cada pontinho que Paulo está citando aqui, mas se você parar para pensar em tudo que Paulo está dizendo, você vai clamar pelo sangue de Cristo e pelo retorno glorioso do Redentor. Porque você pode até conseguir, o que eu acho difícil, todo o restante, mas falar bem de quem te persegue é dificílimo. Mas ser uma bênção é o alvo final. Porque quando o pai da fé foi chamado lá de Ur dos Caldeus, o pai que nós nos tornamos filhos quando nos convertemos à fé cristã, a ordem que o Senhor lhe deu foi uma única só: sê tu uma bênção. Ser uma bênção é o alvo da vida cristã aqui nessa terra. E não é uma coisa fácil. Não é que falem bem de você. Se você for uma bênção, falarão. O alvo é falar bem você dos outros, até dos que te perseguem. Antes que você saia daqui dizendo: difícil, hein, pastor? Queria muito aprender a ser como o senhor. Deixa eu dizer para você que eu tento fazer muito do que está aqui, exceto o último. Eu tenho dificuldades, eu tenho uma língua pesada. Eu me pego às vezes mais amaldiçoando quem me persegue do que abençoando. E quando você sustenta uma posição um tanto quanto polêmica na área da teologia, do pastorado, ou até do aconselhamento, você é perseguido. Vocês sabem do que é isso. Quando você sustenta uma posição cristã mais ortodoxa, as pessoas te perseguem. Como é difícil não falar mal. E o pior, como é difícil não amaldiçoar. Mandar para o inferno na certeza de que Deus será justo ao fazê-lo. Que não é porque ele atendeu o seu pedido. Como é difícil viver para abençoar os outros. Mas eu queria que você se lembrasse que eu parei por aqui no verso 14, porque foi aí que Deus começou com Abraão. Sê tu uma bênção. Quando Paulo chega aqui e fala: lembra, hein? Abençoai, não amaldiçoeis. Paulo está lembrando do fim mais prático da vida cristã em comunidade. Para que é que Deus te chamou? Para que você seja uma bênção. Quer ser uma bênção? Segue a lista. Faz o que Deus está mandando. Não tem explicação. Sem entender o que é para fazer, faça. A razão pela qual a gente não é uma bênção não é porque a gente não sabe. É porque a gente não faz. Faça e você será uma bênção. Que Deus nos abençoe mutuamente através uns dos outros na prática das virtudes cristãs. Eu queria dizer que acabou, mas não acabou não. Semana que vem tem mais um pouquinho. Então, como eu disse no começo, se prepare, porque a lista é grande, mas é extremamente abençoadora. Amém.